Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma aula sobre o Oriente Médio, mais alguns países para nós conhecermos um pouquinho de suas realidades, ok? Bola da vez hoje, galera: Síria, Líbano, Iêmen, Turquia e uma exceçãozinha no final que vocês verão, ok? Bora, galera, vamos começar pela Síria, né? Tão falada aí nos noticiários. Eu sei que tem aluno que pensa assim: nossa, mas o que está acontecendo na Síria? Pois bem, pessoal, esse país chamado Síria, como vocês podem ver aí, ó, muito próximo ao litoral, aí junto ao mar Mediterrâneo, é um país muito inusitado, pessoal. Porque se pensarmos na sua composição étnica religiosa, ó, você tem 10% de cristãos, 10% de xiitas e 80% de sunitas. Só que ele é governado por esse senhor aqui, ó, o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, ele é de ascendência xiita, então em tese ele não representa a maioria da população, e isso já cria automaticamente um problema. Soma-se a isso, pessoal, que o governo sírio está nas mãos da família al-Assad desde a década de 1970, e a população já vinha requisitando, pessoal, mudanças, transformações, e a Síria também foi uma das vítimas da chamada Primavera Árabe. Lembra aquele movimento laico que começou na Tunísia, lá na África, pessoal, onde as populações saíram às ruas buscando, reivindicando melhores condições de vida e mudança de governos autocráticos, de governos seculares, né, antigos, que eram marcados muito pela corrupção? Pois é, o governo de Bashar al-Assad, pessoal, também sofreu pressão aí graças a esse movimento chamado Primavera Árabe que chegou na Síria. Só que isso daí, pessoal, o conflito sírio, ele não é um simples conflito local. Ele tem aí algumas escalas, e eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer essas escalas para poder diferenciá-las, tá? Vamos lá? Bashar al-Assad, pessoal. Esse líder político, ele tem apoio de uma parte da população, que é chamada aí de pró-governo. Chamemos assim esse grupo, tá? Pró-governo, ok? Quem o apoia? As minorias, os cristãos e os xiitas, cuja origem aí você tem do Bashar al-Assad, certo? Mas tem um grupo, pessoal, que é contra ele, que quer a saída dele. Por isso são chamados aí de rebeldes ou anti-governo. Quem são eles? A maioria sunita. Dá uma olhadinha ali no gráfico, ali na parte de cima da tela, pessoal. Estão vendo? Então a maioria sunita não quer a permanência do Bashar al-Assad, certo? Soma-se a isso, pessoal, um grande conflito civil em que no seu território você tem uma minoria, que são os curdos, olha eles de novo aí, se aproveitando também desse momento de fragilidade do Estado sírio para poder avançar aí sobre domínios territoriais, e também graças a essa instabilidade, a entrada do chamado Estado Islâmico, que surgiu no vizinho Iraque, mas que também ganhou corpo, ganhou terreno aí nesse território sírio tão turbulento, pessoal, certo? Então aqui você tem o quê? Uma escala local do problema. Isso por si só já demonstra o quê? Um estado de guerra civil. E detalhe, né, pessoal? A Primavera Árabe lá na Síria foi no início da década, até agora Bashar al-Assad está no poder ainda, tem um grupo que é a favor dele, tem esse grupo que é contra, então você tem ainda esse conflito todo estruturado em escala local, só que transcende a escala local. Por quê? Porque você tem uma escala regional desse problema também. Como assim uma escala regional? Pensem comigo, pessoal, nós temos aqui o Irã, viram no mapa ele aí, ó, o tamanhão dele em relação à Síria, certo? O Irã é de maioria xiita, assim como Bashar al-Assad. Então, o Irã, pessoal, que é de maioria xiita, é a favor do governo de Bashar al-Assad e quer que Bashar al-Assad continue no poder, certo? Em compensação, olha de novo no mapa lá, galera. A Arábia Saudita, que é outra potência regional, é de maioria sunita e querem a saída do Bashar al-Assad, assim como os sunitas da Síria também querem a saída dele. Então olha como que um conflito em escala local se transforma também em um conflito em escala regional. Você tem o Irã como potência xiita, a Arábia Saudita como potência sunita, o Irã querendo manter o Bashar al-Assad, né, que é xiita também, né,
E a Arábia Saudita querendo a sua saída, a sua renúncia. O conflito acaba aí? Não, pessoal, tem uma escala global. Por quê? De um lado você tem Rússia e de outro Estados Unidos. Pô, professor, mas daí é Guerra Fria. Quase, pessoal, um resquício, né? Porque a Rússia apoia o Irã. São aliados. O Irã apoia o Bashar al-Assad, certo? Em compensação, os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita, que apoia a saída do Bashar al-Assad. Então, olha aí, pessoal, como nós temos um conflito em 3 escalas, em escala global, escala local, né? O conflito interno, escala regional, você tem uma disputa aí Irã, xiita e Arábia Saudita, sunita, em escala global, os 2 grandes personagens, Rússia e Estados Unidos. Mas tá, como fica a Síria nessa brincadeira toda? Um país em crise humanitária, pessoal. Uma guerra civil acaba criando ali um conflito muito grande interno. Você tem ali uma crise de refugiados, muitas pessoas tentando sair da Síria e ir para países vizinhos ou mesmo para a Europa. E aí você tem uma cena que é uma aberração, como essa que nós tivemos alguns anos atrás, né? Essa foto ela é muito forte, né? Do menino Aylan, né? Um menino sírio que estava numa embarcação ali tentando passar o mar Mediterrâneo entre a Síria e a Turquia. A embarcação acabou virando, muitas pessoas morreram e o corpo do menino apareceu boiando na praia já, né? O corpo apenas o cadáver, né? E após esse naufrágio. Uma cena muito forte, mas que mostra um pouco da realidade aí da população síria atual, né? Muita gente tentando sair do país por causa desse grande conflito que nós acabamos de falar agora, ok? Pois bem, galera, vamos agora para o Líbano. Olha que país pequenininho, pessoal, lá no litoral, no mar Mediterrâneo, em tese ali uma porção um pouco mais privilegiada dentro da geografia local, né, pessoal, por estar próximo do litoral, certo? O Líbano, pessoal, é o berço da antiga civilização fenícia, que também é muito falada ali nos escritos bíblicos, né, que é um povo antigo que tinha uma facilidade muito grande ali com a navegação, tanto é que muitas árvores locais eram utilizadas para fazer ali essas embarcações, né, os chamados cedros, né, que caracterizam até mesmo a bandeira do Líbano, como eu acabei de colocar para vocês agora, certo? O Líbano, pessoal, entre as décadas de 1940 e 1960, era um grande centro financeiro do Oriente Médio. Tinha um índice de qualidade de vida muito superior aos outros países, tá? Era um país até então conhecido pela sua tolerância religiosa, conviviam pacificamente cristãos, muçulmanos, xiitas, sunitas. Então era um país que tinha até uma certa representatividade local, certo? Mas, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Em 1943, contexto aí de Segunda Guerra, né? Você tem a França costurando o chamado Pacto Nacional. Esse Pacto Nacional, pessoal, que propiciou aí essa tolerância, ou pelo menos aí essa tentativa de tolerância. Por quê? De acordo com esse pacto, a divisão dos poderes políticos deveriam ser meio que igualitárias entre cristãos e muçulmanos. Como fazer isso? Estabeleceu-se que o presidente deveria ser de origem cristã. O primeiro-ministro, sunita. O presidente do parlamento, xiita. Ou seja, pessoal, os 3 maiores cargos políticos de representação política no Líbano deveriam estar divididos, né? Presidente sempre cristão, primeiro-ministro sempre sunita e o presidente do parlamento sempre xiita, como uma forma aí de dividir equitativamente os poderes, sendo que o presidente ficou como sendo do ramo cristão. Por quê? Porque até então a maioria no Líbano era cristã. Porque nós já estudamos, né, pessoal, a questão do conflito árabe-israelense. Calma que eu não vou entrar nele novamente, calma. Nós tivemos aí a entrada de muitos refugiados palestinos, ou seja, árabes palestinos entrando no Líbano. Pode ver que o Líbano é vizinho de Israel, pessoal, tá? Então muitos árabes palestinos saíram daquela região turbulenta para tentar uma vida nova no país vizinho. Só que com isso você tem o quê? Um aumento da população muçulmana no Líbano. Então o Líbano, pessoal, da metade da década de 70 até a década de 90, ou seja, por 15 anos aí, passou por um processo de guerra civil. Por quê? Porque com a entrada desses palestinos árabes, ou árabes palestinos, a população islâmica no Líbano superou a população cristã. E esse pacto nacional aí com o presidente cristão, como vocês estão vendo aí, já não faz mais sentido, tá? Tanto é que a população muçulmana do Líbano exige uma revisão desse pacto urgentemente, certo?
Soma-se a isso, pessoal, que nesse período o Líbano sofreu algumas interferências militares, tanto de Israel quanto da Síria. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 1982, Israel chegou a bombardear um campo de refugiados palestinos no sul do Líbano. No sul do Líbano, pessoal. Esse episódio teve uma consequência drástica, porque surgiu um grupo fundamentalista, uma célula fundamentalista no Líbano, chamada Hezbollah, também conhecido como Partido de Deus. Olha aí, pessoal, aqui já começa, né? Isso em qualquer local do mundo, galera. Misturou política com religião, você já sabe que é maluco, já começa aí. São duas coisas que, infelizmente, não se misturam. É água e óleo, não tem como. Você pode até pôr no mesmo recipiente, mas não se mistura. E ainda vão lá e criam um partido com o nome de Partido de Deus. Aí vocês já imaginam o tamanho da confusão, né? Soma-se a isso, pessoal, que o Hezbollah ele recebe apoio financeiro tanto do Irã, que nós já falamos na aula passada, quanto da Síria, o vizinho Síria aí, né? A vizinha Síria, certo? Só que o Hezbollah, pessoal, no Líbano, ele tem ali uma popularidade muito grande. Por quê? Porque eles agem também com ações sociais. Então, às vezes, onde o Estado libanês não consegue chegar para suprir as necessidades da população, esse partido fundamentalista chega e acaba arrebanhando aí a simpatia dessa população, certo? Só que o objetivo deles é um só, pessoal: destruir, aniquilar, acabar, sumir com o Estado de Israel, tá? Então, para o Hezbollah, esse partido político do Líbano, o vizinho Israel não é nem para existir. Ou seja, é um partido, pessoal, totalmente fundamentalista religioso, certo? Olha a bandeirinha deles aí, ó. Olha o tamanho da metranca aí na bandeira, pessoal. O símbolo tá aí para vocês verem, certo? Pois bem, graças aí a toda essa confusão no Líbano, pessoal, isso propiciou também uma crise de refugiados do Líbano, tá? Durante a década de 80, principalmente, e muitos deles acabaram vindo aqui para o Brasil. Por que o Brasil, pessoal? Primeiro, porque o Brasil é marcadamente um país que passa essa imagem de tolerância religiosa para o mundo todo, né? E muitos libaneses já estavam aqui, então teve toda uma rede de apoio para muitos parentes poderem vir para cá também fugir dessa situação lastimável que o Líbano passou, principalmente durante a década de 1980. Ok? Mais um país aí, galera, o Iêmen. Dá uma olhadinha no mapa, galera. O Iêmen está lá no sul da chamada Península Arábica. Estão vendo ali? É a única república da Península Arábica, pessoal. No meio aí de governo teocrático, de ditadura, de califato, tem um pouco de tudo aí, ó. E o Iêmen é a única república. Tem uma posição estratégica, porque está bem no extremo sul ali, ó. Está próximo ali do estreito de Bab el-Mandeb, né? Golfo de Aden, né? Transferência aí, a transição, do Golfo de Aden para o Mar Vermelho, certo? É uma região com um clima um pouco menos árido, então favorece um pouquinho a agricultura ainda, tem ali um efeito da maritimidade que até dá para ter uma mínima sobrevivência, certo? E o Iêmen, pessoal, tem uma história um pouco curiosa, tá? Ele é um dos países mais pobres, né? Ou mais pobre dentre os árabes, uma economia basicamente agrícola, apesar de que 95% do seu PIB vem da venda do petróleo também, tá? Só que ele não tem tanto petróleo quanto outros países árabes, tá? Como outros países aí próximos ao Golfo Pérsico. E a sua economia é primária, não tem industrialização alguma. E como eu falei para vocês, pessoal, uma história curiosa, por quê? Porque durante a Guerra Fria, até o ano de 1990, existiam dois Iêmens. Você tinha uma porção capitalista e uma socialista, assim como o Vietnã, assim como a Coreia, por exemplo, tá? Em 1990, término da União Soviética, término do socialismo, né, 1990, 1991, você tem a reunificação dos Iêmens, né, e ele começa a ser governado por Ali Abdullah Saleh. Só que o Saleh, pessoal, ele também acabou sendo vítima aí da Primavera Árabe. Vítima, eu tô falando de maneira irônica, né, pessoal? Porque governo ditatorial, governo autoritário, governo corrupto, a população exigiu a sua saída. E em 2011 mesmo, durante essas pressões, ele já renunciou. Isso criou uma desestabilização política monstro no Iêmen. Começou ali praticamente um processo de guerra civil dentro desse país, tá? Isso fortaleceu as bases da chamada Al-Qaeda. O que é isso? Aquela confusão instaurada no território do Iêmen favoreceu o estabelecimento dessa célula terrorista chamada Al-Qaeda, que nós temos que lembrar que em 2001 foi a mentora intelectual aí, a autora daqueles atentados contra as Torres Gêmeas, e com isso o Iêmen vem passando por uma situação meio complicada, pessoal. Só que eu gostaria de ilustrar para vocês também, ó. Por quê?
Você tem também xiitas e sunitas disputando o poder político, você tem a Al-Qaeda dentro desse território, você tem o Estado Islâmico que também já está começando a colocar células dentro desse país. Então é um país que está passando por um momento muito turbulento, pessoal. Isso atrai a atenção das lideranças locais, como é o caso, por exemplo, do Irã, que é de maioria xiita, ou ainda da Arábia Saudita, que é de maioria sunita, de novo eles, pessoal, tá? Sendo que o Iêmen está exatamente ao sul da Arábia Saudita, né, pessoal? Então, em tese, você tem ali uma forte pressão política da Arábia Saudita sobre o Iêmen e os seus rumos políticos, certo? Momento atual, guerra civil, galera. Aumento constante da pobreza, aumento do número de refugiados, muitos deles aí partindo para outros países da Península Arábica mesmo, ou outros países do mundo. É um país que está passando por um momento muito turbulento, ok? Turquia, galera. E Turquia, olha ela aí, pessoal. Um país grande em extensão territorial, né? A Turquia, pessoal, é um país de economia emergente, cara. Um país que tem um parque industrial considerável. Nós vimos numa das primeiras aulas sobre o Oriente Médio que somente ela e Israel têm um parque industrial considerável. No caso da Turquia, mais focado no setor de base, né, pessoal? Por quê? Na indústria de base, porque tem grandes reservas de ferro, grandes reservas de carvão, então isso favorece muito a siderurgia. Agora, quanto à geografia da Turquia, pessoal, dá uma olhadinha no mapa, muito curioso, hein? Por quê, ó? Presta atenção no mapa. Presta atenção no mapa. Viram só? A Turquia está numa posição geográfica estratégica, pessoal. Ela tem a maior parte do seu território no continente asiático, mas ela tem uma pequena porção também no continente europeu, pessoal. Ela está distribuída entre Ásia e Europa. Isso é muito curioso, né? Um caso único aí que nós temos no mundo, né? E acaba sendo favorecida, por quê? Porque tem uma rota comercial ali pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos que favorece muito o comércio turco também. Os estreitos de Bósforo e Dardanelos, pessoal, são aqueles que ligam aí o Mar Negro com o Mar Mediterrâneo, como vocês podem ver aí no mapa, e que eu vou ampliar aqui para vocês agora. Ó. Ele fica bem ali, tá vendo? Ó? Tá vendo a foto? De um lado você tem o continente europeu, do outro você tem o continente asiático, é muito, muito show de bola. Onde isso acontece? Numa cidadezinha chamada, cidadezinha nada, cidadona, né, pessoal? Grande cidade, chamada Istambul, que na história foi chamada já de Constantinopla. Vocês já estudaram e sabem melhor do que eu sobre isso daí. Ok? Tranquilos? Pois bem, pessoal, a Turquia é uma membro da OTAN, né, da Organização Tratado do Atlântico Norte, é aliada dos Estados Unidos, só que, curiosamente, pessoal, a história recente da Turquia vem mostrando ali uma tomada de decisões diferente por parte do seu governo, tá? Vamos pensar um pouquinho, ó. Até por causa dessa proximidade com os Estados Unidos, a Turquia veio tentando seu ingresso na chamada União Europeia desde a década de 1960, quando nem era União Europeia ainda, era um mercado comum europeu. O pedido oficial foi só em 1987. Só que nunca foi aceito a entrada da Turquia e muito se suspeita de que fosse por causa do quê? A sua posição realmente estratégica, né, esse elo de ligação com o chamado mundo árabe, digamos assim, né, que é uma região turbulenta, como vocês viram por todas as aulas dessa apostila, pelo fato da Turquia ser de maioria islâmica, só que no papel, pessoal, a Turquia é um país laico, tá? Um país laico, ele não é um país islâmico no papel, digamos assim, tá? Então ele teria um estado laico. Só que cada vez mais a Turquia vai ficando distante, pessoal, da possibilidade de entrar na União Europeia. Graças a quem? Graças ao senhor Recep Tayyip Erdogan, mais conhecido como Recep Erdogan. Ele foi eleito em 2002, certo? Está no poder ainda, nós estamos aí em 2020, finalizando 2020, ele está no poder há 18 anos. Ele foi eleito por vias democráticas, aliás, isso é uma coisa muito curiosa na história da humanidade, né, pessoal? Os ditadores poucas vezes acabam entrando por via golpe, via uso da força, né? Na maioria das vezes, as pessoas que destroem a democracia se utilizaram dela para chegar onde chegaram, né? É o caso, por exemplo, de Hitler, é o caso aí de muitos outros ao longo da história, né? E com o Erdogan não foi diferente não, pessoal. Ele foi eleito, depois ele foi reeleito, aí ele começou a mudar toda a legislação para poder se manter no poder. Isso daí, para a União Europeia, é inadmissível, pessoal. Por quê? Porque claramente a Turquia vem passando por um processo de cerceamento de liberdades, ou seja, as liberdades estão sendo restringidas na Turquia. Quer um exemplo? Liberdade de imprensa. O Erdogan, ele manda prender mesmo o jornalista opositor.
Ele acaba multando redes de TVs que pregam, que passam reportagens contra o seu governo. Ele cerceia a liberdade de opinião, controle de redes sociais, então você não pode escrever o que você quiser e quando você quiser, coisa que aqui no Brasil ainda nós podemos, independente da nossa opinião ser válida ou não, né? Um cerceamento de liberdade de cátedra, perseguição a professores. Por quê? Porque muitos professores da região perceberam, né, da Turquia, perceberam esse viés autoritário e começaram a se queixar a respeito disso. E ele começou a combater e perseguir também esses professores, principalmente professores universitários, né, que tem mais voz e vez, digamos assim, junto à sociedade, né? E cerceamento de liberdade religiosa, pessoal. Como assim? O Recep Erdogan, ele é islâmico. E ele deixa claro e abertamente aos quatro ventos que para ele a Turquia tem que se tornar um país muçulmano. Ele deixa bem claro isso daí, tem que abandonar esse status de laicidade e se tornar um país muçulmano. E a maior prova disso, pessoal, é que um dos maiores ícones da Turquia, que é a mesquita aí de Hagia Sofia, vinha sendo já um museu já há mais de 70 anos, 80 anos, alguns meses atrás foi convertido em mesquita pelo Erdogan. Ele foi muito massacrado por lideranças mundiais por causa disso. Por quê? Porque até então isso daí estava, esse grande monumento, tem toda uma história por trás, vocês podem ler depois aí a respeito, vinha sendo um grande museu, né? Aberto a todos, no mundo todo, aí nas últimas décadas. Só que ele converteu em mesquita novamente, uma clara alusão aí à ideia dele de conversão da Turquia num país religioso. E uma coisa é fato, pessoal, a gente observa em muitos países do mundo na atualidade, né? Se você tem um governo que bate contra a imprensa, é uma coisa. Se você tem um governo que bate contra as liberdades individuais, tudo bem. Você tem governos que batem contra professores, ou ainda contra grupos religiosos, maiorias, minorias. Agora, tem algumas personalidades que você percebe que bate de frente com todos. Não é comum, não é normal, né? Você tem uma personalidade que chega ao poder e sempre a personalidade estar certa e o restante todos errados, né? Professores estão errados, lideranças religiosas estão erradas, a mídia está errada, todos estão errados. Então o Erdogan buscou aí silenciar a todos, né? Buscou silenciar a todos. A Turquia hoje é um governo totalmente autocrático, ok? E galera, lembra que eu falei para vocês aí de uma exceção? Vamos falar de algumas exceções, mas principalmente de uma no Oriente Médio, certo? Quem são essas exceções? São pequenos países que apresentam alto IDHs, pessoal, altos índices de desenvolvimento humano, tem uma estabilidade econômica, até mesmo uma estabilidade política, tá? Que é uma coisa muito curiosa nessa região, que é o caso do Kuwait, né? Do Bahrein, do Catar, de Omã e dos Emirados Árabes Unidos, tá? São países pequenininhos, como vocês podem ver. Talvez o maior aí seja Omã e os Emirados Árabes, mas são países com uma extensão territorial relativamente pequena, certo? Mas são países, pessoal, que dependem muito do petróleo. Por isso que o IDH acaba sendo alto, né, pessoal? Por isso que você tem essa estabilidade econômica e política, certo? A gente vai focar um pouquinho nos Emirados Árabes, pessoal. Como eu falei para vocês, né? Riqueza advinda aí do petróleo. Só que os próprios emires, né, que são aí as personalidades mais poderosas dos Emirados Árabes, sabem que esse petróleo vai se esgotar. Tá? Então eles vêm buscando o quê? Diversificar a sua economia, seja como um centro financeiro, você tem ali hoje muitas instituições bancárias nessa região, seja também como um centro de escala para voos. Eles investiram muito, pessoal, em aeroportos. Por quê? Porque muitos voos que saíam, por exemplo, da América para ir para locais como a China, como o Japão, né, no Extremo Oriente, tinham que fazer escalas. Era muito comum antigamente fazer na Europa, em aeroportos europeus, por causa da sua estrutura. Hoje, meu amigo, se você pegar um voo para alguma região como, por exemplo, a Tailândia, a Coreia, muito provavelmente o seu voo vai parar nos Emirados Árabes Unidos. Eles estão com uma estrutura hoje gigante, pessoal, gigante, tá? Eles vêm buscando diversificar, porque sabem que não podem depender do petróleo, que vai acabar. Vocês já viram que é um recurso não renovável. Certo? Então, ó, centro financeiro, escala aí para voos, vem investindo muito, pessoal, nessa questão da aeroportuária, tanto é que tem uma empresa deles, que é a Emirates,
que vem crescendo pra caramba no mundo, né, colocando linhas aéreas aí em vários aeroportos do mundo, vem patrocinando muitas equipes europeias de futebol, então precisa de muito dinheiro para colocar em cima, fazem uma divulgação violenta e realmente estão crescendo muito. Assim como também estão investindo em estrutura de turismo e de lazer, pessoal, condomínios em ilhas artificiais. Olha Dubai, pessoal. Dubai fica nos Emirados Árabes Unidos. Essas ilhas que vocês estão vendo aí, todas são artificiais. Isso aí não são ilhas naturais, não. Esses desenhos maravilhosos que vocês estão vendo aí, é tudo artificial. E você tem aí resorts, pessoal, nessas ilhas. Tá? Então você tem toda uma estrutura de turismo e lazer, porque um dia o petróleo vai acabar, eles vão precisar diversificar. E já estão fazendo isso daí, né, pessoal? Não estão esperando a coisa acontecer, não. E a maior prova também é que eles vêm investindo muito em grupos esportivos, como é o caso de algumas equipes europeias, estilo aí o Manchester City, né? Que é uma equipe inglesa que já foi adquirida por um grupo econômico dos Emirados Árabes Unidos. Ok? Tranquilos? Mas, moçada, como eu falei para vocês, tá? Exceções. A gente viu que essa região do globo ela é muito, muito, muito turbulenta, tá? Muito turbulenta. E esses países acabam sendo ilhas de tranquilidade perante aí tantos conflitos e tantas divergências históricas, inclusive. Ok? Moçada, estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, me procura no chat aí, vamos tirando essas dúvidas aí. Próxima aula a gente resolve umas atividades aí, fica mais fácil para vocês. Falou? Abraço, galera. Até a próxima!